Então, queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, em continuidade à nossa semana de oração, nós vamos falar sobre conhecendo a Deus aqui e agora. Importante, né? Conhecer Deus aqui e agora. E quem está conosco para falar sobre essa mensagem é o irmão Nailson. E com ele a palavra. Bom dia, irmão Nailson. Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. E eu peço aos irmãos que estejam em oração para que apenas eu seja apenas um instrumento nas mãos de Deus. Eu gostaria de começar aqui a nossa mensagem fazendo uma pergunta para todos e todas aí. Eu gostaria que vocês respondessem aí no chat. Não precisa ligar o áudio, mas respondesse. Quem aqui conhece a Deus? Vamos lá, irmãos. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que de fato conhecem a Deus. Quem aqui conhece a Deus? Vocês fiquem à vontade para responder, se quiserem, aí no chat. Agora eu quero fazer uma pergunta reflexiva para mim, para todos nós. Conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus de ouvir falar ou porque temos intimidade com Ele? Ou porque temos uma comunhão com Ele? É isso que eu gostaria que vocês refletissem agora um pouco. O apelo, a advertência trazida para cada um de nós aqui é: conheça a Deus aqui e agora. Faz parte da natureza humana buscar uma compreensão e uma conexão mais profunda com o poder superior. E é justamente o que significa para os cristãos, isso é buscar a Deus. Esse desejo que nós temos, ele não é novo. Já acontece já há muito tempo. E esse costume, ele tem que continuar. Nós precisamos dessa harmonia, nós precisamos dessa comunhão para prosseguirmos e vivermos. Filipe diz a Sagrada Escritura no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, 8, ele teve um desejo de conhecer mais a Deus. Ele teve esse desejo. E ele então se dirige a Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha só que coisa interessante. Daqui eu quero que façamos outra reflexão. Ele estava há tanto tempo com Jesus, ao lado de Jesus, e ele ainda pediu a Jesus para conhecer o Pai, que isso era suficiente para ele. Após nós desenvolvermos aqui esse raciocínio, quero fazer aqui mais algumas perguntas. De que modo nós vamos conhecer a Deus? É possível conhecer aqui e agora? Do modo que nós nos encontramos, do que estamos? Será que para conhecer a Deus não é necessário, primeiramente, esperar uma transformação de seres mortais em imortais? Nós vamos descobrir. Vamos falar um pouco sobre essa situação. Sobre a indagação de Filipe a Jesus, o próprio Jesus responde para ele no versículo 9. Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O que está acontecendo, Filipe? É como se Jesus dissesse isso. Eu estou há tanto tempo com vocês aqui. Você está vendo tudo o que eu faço. E você ainda diz: mostra-me o Pai. Eu falei tantas vezes para vocês que vim do Pai, que Ele me enviou, que estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E você me faz essa pergunta. Tal como Filipe, podemos também nós estarmos. Tal como Filipe, podemos ainda não ter conhecido a Jesus, conhecido a Deus. Nós poderíamos procurar por uma vida inteira e nunca o encontraríamos, porque o próprio Deus, ele se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. E o maior desejo de Deus é que nós o encontremos.
Tanto é, irmão, que ele forneceu inúmeras formas pelas quais podemos encontrá-los. Nós vamos falar um pouco sobre elas aqui. E o profeta Jeremias, inspirado, ele diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, aqui é um dos segredos, das condições para conhecermos a Deus. É irmos até Ele de coração aberto e disposto a realmente entreter uma conversa com Deus e de ter o seu conhecimento. Nossa busca por Deus não deve ficar só no campo da teoria. Precisamos procurá-lo ativamente todos os dias. Olha, irmão. Procurá-lo ativamente todos os dias. E na sua infinita misericórdia, no seu amor e bondade para conosco, míseros pecadores, Deus providenciou meios pelos quais podemos nos aproximar dele e conhecê-lo mais intimamente. E nós vamos ver agora com alguns meios pelos quais podemos conhecer melhor a Deus e ter uma comunhão íntima com ele. Primeiro, pela Bíblia, nós podemos conhecer a Jesus. Aqui ele traz uma ilustração. Se uma pessoa da qual você nunca ouviu falar surgir numa conversa qualquer, e você ficar curioso, provavelmente dedicará algum tempo para pesquisar essa pessoa, visando conhecê-la melhor. E é isso que de fato acontece quando surge aí alguma pessoa nova. As pessoas vão logo procurar saber quem é, de onde veio, o que faz, qual a sua influência. Só que Deus, ele providenciou um menu de informações para todos aqueles que buscam saber mais sobre ele, que quer realmente ter uma intimidade com ele. E eu e você temos, irmãos, esse menu em casa. Será que nós estamos usando? Será que nós estamos aproveitando essa bússola, esse menu, para ter um conhecimento melhor de Deus? Para aprender mais sobre a sua vontade? João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque elas testificam ao meu respeito. Examinem as Escrituras. Ele quer que o conheçamos pessoalmente. Portanto, na sua misericórdia, ele nos forneceu a Bíblia como uma revelação de si mesmo. A Bíblia nos dá conhecimento do grande plano da salvação, nos mostra como cada pessoa pode alcançar a vida eterna. O próprio Jesus, ele é o autor desse livro. Mas o que determina se vamos conhecer de fato pelas Escrituras a Deus é a nossa intenção e atitude quando nós abrimos a Bíblia. Como é que nós abrimos a Bíblia para ler? Sem oração? De qualquer maneira? Vestido de qualquer jeito? E queremos ter ali um conhecimento de Deus? Isso fica para quem não conhece, irmão, a verdade que nós conhecemos e temos a luz que nós temos. Isso fica para pessoas ignorantes quanto ao que sabemos. O Espírito de Profecia diz que devemos ter todo cuidado ao manusear a Bíblia, porque ao abrirmos a Bíblia, recebemos a mesma ordem que recebeu Moisés: tira a sandália dos pés, porque a terra em que está é terra santa. E aí a nossa atitude e a intenção ao abrir a Bíblia vai determinar o que nós vamos colher das Sagradas Escrituras. Porque ela vai nos revelar, vai nos levar a conhecer mais intimamente, desde que estudemos de coração aberto. Então, pegarmos a nossa Bíblia ali e abrir, vou ver um texto aqui, não vai resolver, não vamos ter conhecimento mais de Deus. Porque será apenas uma leitura superficial. E aqueles que vivem de maneira superficial, eles não têm um conhecimento total de Deus, nem pleno, da maneira como Deus espera que tenhamos. Por isso precisamos ter reverência ao abrirmos a santa palavra de Deus. Veja que coisa interessante, os judeus, eles conheciam a Bíblia, eles tinham as Escrituras, mas eles não conheciam Jesus. Eles não foram capazes de reconhecer a Jesus nas Escrituras. Lembra o que o próprio Cristo disse?
Eu vim para o que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Porque apesar de ter ali as escrituras, eles não abriam com a intenção verdadeira de conhecer a Jesus. E assim pode estar acontecendo comigo e com você. De queremos viver somente cumprindo uma tradição. Não, eu preciso fazer o ano bíblico. Eu preciso cumprir isso aqui. E de maneira superficial estudarmos. Irmãos, isso é muito perigoso. E não nos levará a conhecimento algum, nem de Deus e nem da sua vontade. Embora os judeus alegassem conhecer e adorar o Deus vivo e verdadeiro, eles representavam de forma totalmente errônea ao Pai e ao seu caráter, do modo como o Filho o revelou. Não é à toa que Cristo aqui foi odiado, porque as suas obras, as obras de Cristo, irmão, refutavam aquilo que eles faziam. Eles apresentavam formas e tradições. E Cristo veio trazer o verdadeiro sentido da verdadeira comunhão. E aqui é feito um apelo para nós. Será que estamos dispostos a ler e a estudar a Bíblia de coração aberto, com o objetivo de apresentar e passar por uma transformação? Será que é esse o nosso desejo, ler para ser transformado? Se assim for, conheceremos a Deus e experimentaremos o seu poder na nossa vida como nunca antes. Veremos mudanças em nós mesmos e nas pessoas em nosso redor. Se buscarmos estudar as Sagradas Escrituras com reverência, com oração e com dedicação, com a intenção de realmente ter um encontro com Deus, seremos transformados e conheceremos a Deus a cada dia. Outro método para conhecermos a Deus aqui e agora é pela oração. Imagina aquela pessoa que você conheceu na conversa que surgiu ali de repente e você foi pesquisar. E aí, quando você faz essa pesquisa no Google, você descobre que aquela pessoa é uma pessoa famosa. Impossível. Será praticamente impossível ter um contato pessoal com aquela pessoa. Por mais que você consiga telefone de escritório, onde for, você vai falar com o seu secretário, você vai falar com o seu assessor, mas ter um contato pessoal com aquela pessoa será muito difícil. Não obstante, nós podemos ter esse conhecimento, podemos ter esse acesso direto com o Pai, através de uma oração sincera e fiel. A Bíblia nos declara que um coração contrito, ele não será desprezado por Deus. Compreendemos agora, irmãos, que nós precisamos ter reverência em tudo o que fazemos, e principalmente na hora da oração, nos curvar em humildade, reconhecendo que somos dependentes de Deus. Lembra do fariseu e publicano? Lembra? O fariseu chegou ali, todo cheio de si, de justiça própria, menosprezando aquele homem que estava do seu lado, só exaltando a si mesmo, mostrando as suas obras, o que ele fazia. E aquele publicano baixou a cabeça e tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia diz que este deve ser justificado e não aquele. Então eu preciso compreender também que não é de qualquer forma que eu tenho que orar, na intenção de conhecer a Deus. Não é de qualquer forma. Podemos chegar a Deus ao inclinar a cabeça e juntar uma mão na outra. A prece é um canal de ligação direta com Deus. Ela aprofunda nosso relacionamento com Ele. E assim ganhamos uma compreensão maior de nosso Pai Celestial. A oração não só nos ajuda a reconhecer a presença de Deus em nossa vida, mas também fortalece a nossa conexão com Ele. Quantas vezes nós temos orado, irmãos? E que tipo de oração temos elevado a Deus? Será que não é uma oração egoísta, que pensa somente em nós, como fariseu? Será que não é dessa maneira que nós estamos orando? Por meio da prece, podemos expressar gratidão, buscar a orientação de Deus, confessar os pecados e pedir perdão. Ela também oferece uma oportunidade para a reflexão silenciosa, permitindo-nos ouvir a voz do Espírito Santo, o que nos dá uma compreensão mais profunda de nossas próprias necessidades e da disposição de Deus de nos abençoar e nos dar o poder para vencer. Então, precisamos aprender também a orar. Precisamos aprender
que necessitamos de Deus. Deus, ele está atento, irmãos, a tudo nesse mundo. Ele olha com olhar ativo para cada situação, para cada circunstância, para cada mundo, ele está olhando. Mas é para nós, pecadores que desobedecemos a sua palavra, que cedemos às nossas vontades, que Deus olha com mais carinho e com mais dedicação. É nesse mundo aqui que ele está centrado. Ele se inclina do seu trono para ouvir o clamor dos oprimidos. E a cada oração sincera, Deus ele nos responde assim: eis-me aqui. A cada oração sincera, podemos ouvir o sussurrado de Cristo dizendo: eu estou aqui. E isso atiçou o ódio de Satanás. Satanás sabe do cuidado especial que Deus tem por nós e ele está furioso. Ele nos odeia, ele faz de tudo para deteriorar a obra de Deus e fazermos entender que não precisamos de Deus para sermos felizes. Não precisamos conhecer a Deus para ser alguém que podemos viver do nosso modo, do nosso jeito, e que, na verdade, como leituras anteriores diz, que nós podemos ser um próprio Deus. É isso que Satanás ele faz. E ele atua tanto que ele ataca até os mundos animais, querendo destruir de fato a obra de Deus. O que eu e você precisamos entender é que a oração diária é tão essencial para o crescimento na graça, como o alimento físico é para a nossa nutrição e manutenção. E eu preciso, se eu faço 3 refeições diárias, eu preciso também, ao mínimo, orar 3 vezes ao dia. Só que muitas vezes as nossas orações é tão corriqueiras, é tão rápidas. Não passa de uma tradição, de uma formalidade, que saímos muitas vezes, mesmo depois de orar, sem a proteção de Deus e sem ter o conhecimento pleno de Deus. É trazido para nós novamente. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Mas isso é com fé, isso é com dedicação, isso é com inteireza de coração. Devemos nos acostumar a erguer com frequência os pensamentos a Deus em oração. Se a mente se distrair, devemos trazê-la de volta. Não podemos, por um minuto sequer, permitir que a nossa mente ela se distraia e vá para longe de Deus. É muito perigoso. É simplesmente esse tempo, ou menos ainda, que o nosso arqui-inimigo espera para nos atacar, para nos destruir. O que pensarão os anjos celestiais desses pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o amoroso coração de Deus se compadece deles, pronto para lhe dar mais do que sabem pedir ou pensar, se oram tão pouco e têm tão pouca fé? Então os anjos ficam assim: como é que a gente pode fazer alguma coisa por eles, se eles não confiam? Ele está precisando agora, necessidade maior, mas não vem a mim. Recorre a qualquer outros métodos, mas não vem. Não vem ao Pai. Então, como é que eu vou ajudá-lo? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso fazer algo por ele? Os anjos têm prazer em se ajoelhar diante de Deus e em estar perto dele. Sua maior alegria é estar em ligação com Deus. Apesar disso, os habitantes da terra, que precisam tanto da ajuda que somente Deus pode dar, parecem insatisfeitos em andar sem a companhia de Deus e sem a luz do seu Santo Espírito, achando que podemos fazer tudo por nós mesmos. E Cristo Jesus, quando aqui esteve, disse que, olha, preste atenção, igreja, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês vão perecer. A nossa situação pode, no momento, ser a pior qual for. A atmosfera que estará nos rodeando pode ser a pior. Vivemos numa vida, em um mundo corrompido pelo pecado, mas nós não precisamos ser participantes dele. Podemos estar em íntima comunhão, direto com Deus, e assim sermos influenciados para o bem e fugir da corrupção que há no mundo. Mas nós precisamos conhecer a Deus. E através da oração, nós temos um contato direto com o nosso Pai Celeste.
Assim como Enoque conversava com Jesus, irmãos, podemos nós também conversar. Enoque contava tudo a seu respeito, das suas tentações, ele levava para Jesus. E ele não tinha as escrituras, como nós vimos nas leituras anteriores, mas ele se prostrava em oração perante o Pai. E ali ele recebia forças para vencer. Enoque procurou ter uma conexão com Deus. E aqueles que não estão ligados a Deus estão unidos a outra pessoa, que os afastará de todo bem. Todos nós temos um caráter formado. E é isso que eu preciso entender. Eu e você temos um caráter formado. Então, irmãos, a partir de hoje, vamos aprender a orar mais, a ter mais comunhão com Deus, através de uma oração sincera e verdadeira. Outro método para conhecermos ao nosso Deus é pelos relacionamentos. Podemos conhecer, sim, ao nosso Pai Celeste. Pelo relacionamento. Voltando agora para aquela pessoa que nós fomos lá, tivemos curiosidade de saber quem era, pesquisamos no Google e descobrimos que é uma pessoa famosa, tentamos contato, mas não conhecemos. E talvez agora, em busca para conhecer melhor o lado pessoal do famoso, daquela pessoa que pesquisamos, você entra em contato com alguém que o conheceu pessoalmente, você ouve a experiência dessa pessoa e a combina com a experiência de outra, que outra também teve, e logo formará uma imagem mais completa e mais ampla do caráter de quem você começou a pesquisar. Olha só que coisa interessante, mano. Da mesma forma que vamos procurar das pessoas a saber de outra quem é, quais as influências que podem nos oferecer, podemos também, em grupo, procurar aprender mais de Deus. Porque isso enriquece nosso relacionamento com Ele. Mas, irmãos, para isso nós precisamos ter harmonia entre nós, comunhão entre nós, amor entre nós, união entre nós, para que possamos viver no mesmo pensamento, no mesmo desejo e no mesmo sentido, de apenas conhecer a Deus e glorificá-lo cada vez mais. Adorar a Deus em grupo enriquece nosso relacionamento com Ele. Por meio de experiências compartilhadas, descobrimos aspectos da graça e do caráter de Deus que podemos combinar com nossas próprias experiências para formar uma imagem mais perfeita de quem Ele é. Então, ouvindo a experiência do irmão aqui, a experiência de outro irmão ali, dificuldades que um está passando, vitórias que outros alcançaram, isso vai nos fortalecer e nos fazer entender quem realmente é Deus e termos um conhecimento melhor do nosso Pai Celeste. Falando um pouco mais sobre as dificuldades que alguns possam enfrentar, nós precisamos entender que o nosso papel aqui é de ajudar, é de suportar uns aos outros e estar prontos a perdoar. Irmãos, essa é a nossa maior dificuldade. Essa é a nossa maior dificuldade, é liberar o perdão. E como é que nós, que não conseguimos perdoar, queremos receber o perdão de Deus? Nós que não conseguimos abrir o coração e tirar a mágoa do nosso coração, queremos que Deus nos ame. Queremos ser aceitos por Ele, se não aceitamos os outros. Ainda que alguém nos fire, ainda que alguém tenha alguma queixa contra nós, ou que tenhamos queixa com alguém, precisamos aprender a perdoar. Aqui diz assim, um motor pode ser perfeito em todas as suas partes, e mesmo assim pode haver muito atrito e desgaste entre as peças, à medida que se movimentam. Todavia, aplique óleo lubrificante e ele funcionará bem e de modo silencioso, suave. Irmãos, e da mesma forma acontece conosco. Se há dificuldade, se há atrito, se há desarmonia, precisamos derramar agora e colocar sobre nossas vidas o óleo da graça em nosso coração, para que evitemos atritos que possam surgir. Então, se estivermos constantemente imbuídos do óleo da graça de Cristo, sobre a graça de Cristo, nós vamos evitar atrito. Nós vamos ser aquelas pessoas que vamos cumprir o que está escrito lá em Hebreus, no que depender de vós, tende paz com todos.
Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seremos essas pessoas. Mas primeiro precisamos nos entregar. Aqui tem que haver uma entrega sincera, real, verdadeira. Eu preciso primeiro conhecer a Deus. Ter essa intimidade com Ele. Porque o conhecimento de Deus vai me trazer paz. Vai me trazer firmeza, vai me dar sabedoria para saber lidar em toda e qualquer situação. Eu preciso ter esse conhecimento. Aqui diz assim, irmãos. Desse modo, tendo não apenas os argumentos da verdade, mas também o óleo da graça, podemos levar a mensagem com poder. Isso derrubará o preconceito e realizará uma grande obra. Então, está vendo o que nos impede muitas vezes de sermos mensageiros sinceros e verdadeiros? É simplesmente porque não conseguimos nos relacionar com os nossos irmãos. E temos mesmo empatia. Nós temos mesmo a dificuldade de lidar um com o outro. Aqueles que estão empenhados na grande e solene obra de advertir o mundo não devem apenas ter uma experiência individual nas coisas de Deus, mas deveriam cultivar amor uns pelos outros e trabalhar unidos para ter uma só mente e um só parecer, concordando em tudo. É assim que o apóstolo Paulo ele exortou os irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento, que não haja ali espírito faccioso, inveja, suspeita, mas que haja o mesmo sentimento. E precisamos, ele diz assim, e que vocês considerem superior os outros a si mesmos. Todos somos dependentes da graça de Cristo, irmãos. Todos somos dependentes do seu amor, de sua bondade. Não há ninguém diferente aos olhos de Deus. Cada um foi dotado com seu dom e nós precisamos aprender a respeitar isso. E saber lidar com cada situação. Quando surgem atritos, dificuldades, problemas, é só o inimigo querendo destruir a obra de Deus. E vocês podem perceber que no momento em que nós estamos mais em harmonia, é quando o nosso grande inimigo ele vem e coloca arestas para desistirmos, para olharmos feio para o nosso irmão. Precisamos aprender a ter um relacionamento íntimo com Deus e assim teremos um bom relacionamento com nossos irmãos. Nós não precisamos estar falando do que aconteceu com o irmão para A e para B, mas se quisermos de fato ajudar, ir até esse irmão e conversar com ele. Elevar a sua moral, o seu estímulo, o seu ânimo. E assim ele vai ficar com mais coragem de continuar e prosseguir. O conselho que a palavra de Deus nos dá em 1 João 4,7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmãos, manter ódio, mágoa, rancor em nosso coração, isso demonstra que nunca conhecemos a Deus. Nunca. Se eu não consigo vencer a mágoa que existe no meu coração, se eu não consigo perdoar o meu irmão, eu não conheço a Deus. E eu preciso conhecer Deus aqui e agora. Eu preciso entregar-me de corpo e alma para Cristo. E permitir que Ele faça uma transformação em mim. Porque amar de palavras é fácil. E a Bíblia nos exorta a isso. Não amemos de palavra, mas por exemplo. E isso é o que é a maior necessidade nossa. É a nossa maior necessidade. É amarmos com verdadeiro amor, com que Cristo nos amou, a ponto de entregar seu filho para morrer em nosso lugar. E a nossa condição era de pecadores. E Deus não levou em consideração a nossa condição. Ele apenas entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Vamos agora aqui a um próximo ponto que nós podemos conhecer a Deus aqui e agora. É através da religião. Mas, irmãos, não uma religião baseada em tradições e teorias e sofisma, não. Não uma religião baseada numa formalidade, não. Nós vamos conhecer a Deus através da religião prática. Uma religião que viva realmente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A religião ela não pode ser consistida em livros e estatutos, mas sim em trabalho e serviço. Aí estaremos vivendo a verdadeira religião.
quando arregaçarmos as nossas mangas e estivermos dispostos a nos unir com todos os outros e participar dos trabalhos. O apóstolo mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, crenças e teorias. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pelo estudo da mesma forma que compreende as coisas seculares. Paulo ensinou que a religião é uma força prática e salvadora, um princípio totalmente divino, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a alma. Isso é a verdadeira religião. Eu fui transformado. Eu demonstro pela minha vida que realmente eu sou um discípulo de Cristo, que eu conheço a Deus. Isso é que mostra que eu realmente sou uma pessoa transformada. O ser humano é naturalmente mesquinho. Contamos quantas ações realizamos para que os outros saibam o quanto supostamente nos devem tudo. Tá vendo, irmão? Ah, fiz isso, fiz aquilo, fiz mais aquilo lá, ajudei fulano, ajudei ciclano. Você me deve favores. Ei, quanto nós devemos a Deus? Quanto? Será que o que façamos, seja o que for, vai pagar o que Cristo fez por nós? E por quê somos tão egoístas assim? E queremos lançar no rosto das pessoas que eles nos devem favores? Antes de fazermos isso, pensemos o quanto devemos a Deus e o quanto Ele fez por nós. Mantemos registros mentais das ofensas que outros cometem contra nós. Olhando para dentro de nós mesmos, nos envolvemos em pensamentos como este. Vejam o quanto eu fiz, pobre de mim. Eu tenho de fazer tudo para todo mundo. Esses pensamentos apenas nos afastam de Deus. Ah, eu tenho que resolver tudo, só eu. Irmãos, isso só está nos levando para mais longe de Deus. Para conhecer verdadeiramente a Deus, devemos ser como Ele, por meio de sua graça e do Espírito Santo. Devemos servir nosso próximo sem levar em conta o que eles merecem ou não. Queremos ajudar? Vamos fazer, independente da pessoa seja merecedora ou não, independente do que tenha feito conosco. É duro, irmão, mas é o que precisamos viver. Independente do que estamos feito, nós precisamos aprender a viver e ajudar desinteressadamente, sendo verdadeiros altruístas. Devemos servir nosso próximo sem levar em conta o que eles merecem ou não. Nosso perdão não deve ter limites e devemos ajudar incansavelmente. É assim que somos exortados em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Chega um momento que já fiz muito por fulano, por ciclano, por beltrano. Não chega. Não vou fazer mais nada por ele. Ô, irmãos, e se Deus pensasse assim a nosso respeito? Já fiz muito para o Nailson. Já tem muita oportunidade para ele, mas ele não quer nada, eu desisto. E já pensamos, já paramos para pensar se Deus agisse assim também conosco? O que seria de nós? Será que nós estaríamos aqui agora conversando sobre isso? Irmãos, quando nós aprendermos a amar, sem esperar nada em troca, quando nós aprendermos a liberar o perdão, sem esperar sermos perdoados, quando formos injuriados, não injuriarmos, quando muitas vezes ficarmos calados, aí diz assim, quando agirmos assim, começaremos a entender o caráter de Deus. E é por isso que eu digo, podemos estar há 50 anos na igreja, mas ainda não conhecemos a Deus. Mas como assim, irmão? Pelas nossas atitudes, palavras, ações, exemplos, podemos ainda não ter conhecido, irmãos, a Deus. Quando agirmos assim, alcançaremos um vislumbre do amor de Deus por nós e do modo como Ele nos perdoa e abençoa sem medida, apesar de nossa indignidade. Eis aqui uma forma poderosa, irmão, de conhecer a Deus verdadeiramente, aqui e agora. É dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vivi tanto sem olhar com amor para o meu irmão, a desprezá-lo no meu coração, mas hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Hoje eu quero fazer diferente, Senhor. Muda o meu caráter, muda meu ser, muda a minha vida. Ajuda-me a amar como o Senhor me ama.
Irmãos, nós precisamos alcançar este patamar. Nós estamos vivendo aí, irmãos, nas horas findas desse mundo. Eu nunca vi tanta guerra se intensificar como está sendo agora. Agora é Venezuela com Guiana. E as coisas estão apertando, o cerco está se fechando. E como é que está a minha e a sua vida com Deus? Nós já conhecemos a Deus de fato? Já. Se não, irmão, às vezes é a oportunidade de conhecê-lo agora, aqui e agora. Dizer, Senhor, tem misericórdia, Paizinho. Perdoa as minhas falhas, minha falta, me faz de mim uma nova criatura. Mas isso tem que ser de coração, irmão, aberto, disposto a realmente ser transformado. A realmente buscar viver em novidade de vida. Precisamos conhecer a Deus. Olha a ilustração que vamos ouvir agora. Certa vez um menino estava brincando de bola com seus colegas. Então eles resolveram jogar no outro campo e se dirigiram para lá. Só que para chegar a esse campo, a esse outro local, eles tinham que atravessar a margem de um rio por cima de um tronco. Todos os seus colegas passaram, chegaram até o outro lado. E ele ficou paralisado, instável ali. Ele não conseguia se mexer. E seus amigos começaram a chamar, venha, venha, você não vai cair, venha, confie. Mas ele não saía do lugar. Até que um veio, estendeu a mão, venha, eu te levo para o outro lado. Mas mesmo assim ele disse, eu não vou. Eu não vou. Naquele momento, o pai daquele garoto vinha chegando e ele viu o que ocorria. E perguntou ao filho, filho, por que você não vai atravessar aí? Por que você não quer atravessar o córrego por cima do tronco? E ele disse, pai, eu estou com medo, pai. E em seguida, o pai segurou a mão do menino e disse, então vamos juntos. E juntos atravessaram o riacho até o outro lado, sem medo. Compreendemos agora o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco? Irmãos, as dificuldades, elas são muitas e continuarão. Os problemas, muitas vezes, são muitos e continuarão. Mas Deus, ele diz assim, olha, eu estou do teu lado. Olha para cá, filho. Olha para cá, filha. Veja, eu estou aqui. Dá-me a sua mão, vamos juntos caminhar. Deus, ele continua dizendo isso para a gente, irmãos. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vontade própria, não nos permite enxergar que Deus está do nosso lado para fazermos atravessar dificuldades e problemas dessa vida, irmão. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, assim como Davi pediu. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu contemple as tuas obras. Abre, Senhor. Como Pai amoroso, ele está ali do nosso lado a todo tempo. Conhecer a Deus, irmãos, ter essa intimidade com ele, permitirá que vocês confiem em sua providência e desfrutem da paz sob o seu cuidado, apesar das dificuldades e provações que virão. Ainda virão muitas. E por isso eu preciso estar agarrado na mão do Pai. Quando os poderes das trevas nos cercam e sussurram dúvidas quanto ao amor e cuidar de Deus por nós, tenhamos a confiança na luz que ele permitiu brilhar sobre nós em nossa experiência de vida. Eu tenho certeza que algum de nós já passou por momentos mais dificultosos aqui, mais difíceis. Mas olha só, ainda estamos aqui, porque o cuidado de Deus por nós foi grande. E ele quer se revelar ainda mais a nós. Só precisamos conhecer Deus aqui e agora. Então, pela fé, nós vamos segurar sua mão. E ele, que conhece o futuro, não nos deixará ir sozinho. Ele diz assim, irmãos, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Confie, creia plenamente. Conhecer a Deus não é aprender um conjunto de crenças ou regras. Preste atenção, irmãos. Trata-se de entender o grande amor de Deus que Jesus Cristo nos revelou e assim desenvolver uma conexão mais profunda com Ele por meio de práticas espirituais.
Trata-se de manter o coração e a mente abertos para aprender e reconhecer a presença de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Que Deus ele nos abençoe cada dia mais. Que Ele nos faça entender essa necessidade de conhecê-lo a todo momento. E que possamos viver em íntima comunhão com Ele, fazendo de Cristo o nosso guia e mestre, hoje e sempre. É meu desejo para mim todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.